Agora, inegavelmente, o trabalho desse comitê científico francês ele possui uma importância descomunal, né? Porque eles foram responsáveis, por exemplo, em estabelecer a edição dos ditos escritos. Não sei se vocês conhecem, mas os ditos escritos eles são um imenso volume de quase 3.500 páginas, né, que reúne escritos melhores de Michel Foucault, quer dizer, entrevistas, aulas, conferências que Foucault realizou aí em diversas regiões do planeta e ao longo aí de 34 anos de atividade. Então, essa obra monumental chamada Ditos Escritos, uma obra que eu diria indispensável para aprofundar os estudos do pensamento de Michel Foucault, essa obra justamente foi estabelecida a partir desses critérios rigorosamente científicos adotados por esse comitê francês. Agora, existe também uma outra maneira, uma segunda maneira de ler a obra de Michel Foucault, e que eu diria, essa segunda maneira está menos preocupada com relação à forma do texto, menos preocupada com relação à forma do texto, e mais com os efeitos que pode ter a crítica, eu diria. Então, essa outra maneira, essa segunda maneira, menos preocupada com a forma, por exemplo, ela pode ser encontrada nas pesquisas anglo-saxãs sobre governamentalidade. O que são essas pesquisas? Então, resumidamente, bem rápido. Em 1978, Foucault dá um curso no Colégio de França chamado Segurança, Território e População. E uma aula desse curso, uma hora de aula desse curso, onde Foucault estava descrevendo o que era o processo de governamentalização do Estado, enfim, essa uma hora de aula escapa dos limites do auditório. Escapa dos limites do auditório porque um aluno havia gravado essa aula e em seguida ele transcreveu esta aula em francês. Imediatamente essa aula ela é traduzida para o italiano, depois ela aparece traduzida no mesmo ano, em 78, no Brasil, no volume Vigiar e Punir de Michel Foucault, e ela aparece traduzida também na Inglaterra, em Londres, por um grupo, enfim, ligado à Universidade de Londres. Quer dizer, num curtíssimo espaço de tempo, essa uma hora de aula ganha o mundo. Ela escapa do auditório, dos limites do auditório e ganha o mundo. Agora, quando essa aula chega na França, quando essa aula chega na Inglaterra, essa aula pirata, porque é isso que ela é, uma aula pirata que foi ouvida, foi gravada e depois foi transcrita. Agora, quando essa aula pirata chega na Inglaterra, ela provoca uma enorme produção reflexiva, que hoje é conhecida como Governmentality School, ou Escola da Governamentalidade, Escola de Estudos da Governamentalidade, que se tornou hoje em dia um enorme campo de saber, de uma importância extrema, que tem servido para renovar amplamente os conhecimentos em teoria política. Agora, então, o que é significativo desse fato, dessa circulação pirata dessa aula, é que os ingleses eles não deram a menor bola para o que seria ou não a legitimidade dessa aula. Quer dizer, eles não questionaram se aquilo que estava circulando era de fato ou não a palavra de Michel Foucault. Eles simplesmente tomaram essa aula em consideração e aí tomaram essa aula em consideração nas suas análises, nas suas próprias análises. Então, eu diria que é mais ou menos esta forma, essa segunda forma de leitura da obra de Michel Foucault que eu reivindico. Então, eu não estou, e aí eu usaria colocar isso no plural, porque eu colocaria inclusive o editor, enfim, as pessoas que se envolveram nesse livro. Então, nós não estamos muito preocupados com questões de autenticidade. O que não significa, o que não quer dizer em absoluto que nós negligenciemos esses aspectos. Não é nada disso. Agora, como a gente colocou na orelha do livro, nós escrevemos na orelha do livro, seria muito bom, e nós estamos aguardando ansiosamente que o curso, digamos aí, oficial, entre aspas, o curso que vai ser editado por esse comitê científico francês, nós esperamos que esse curso saia o mais rápido, o mais breve possível. Agora, para nós o que importa nesse momento é, sobretudo, os efeitos políticos que podem ter a crítica, e uma crítica provocada por essas palavras, digamos, de alguma maneira inautênticas, de alguma maneira infiéis, essas palavras que foram aí arrancadas desse curso do governo dos livros. Então, para nós, editores, tradutores, o que importa é nós estamos um pouco menos preocupados com a questão da forma do texto e muito mais a fim de saber o que é que vai acontecer a partir da crítica que esse texto pode provocar, pode produzir.
Bom, então a questão da autenticidade não é um problema para nós. Agora, em todo caso, essa reivindicação de infidelidade, essa reivindicação dessa relação infiel que a palavra de Foucault, isso eu diria que pode até ser chamado de uma postura propriamente Foucaultiana, né? Porque em 75 Foucault ele dizia que a única coisa, né, que ele esperava dos seus livros era que os seus livros produzissem um certo efeito, né? E ele dizia: remanejar, eu estou citando, remanejar um dos meus livros para integrá-lo à unidade de uma obra, né, para que se pareça com os livros que virão em seguida, não tem para mim qualquer sentido, né? E no ano seguinte, em 1976, Foucault dizia diretamente para os seus ouvintes no Collège de France, ele dizia o seguinte: considere-os, né, se referindo ao auditório, inteiramente livres para fazer com o que eu digo, o que vocês quiserem. São pistas de pesquisa, são ideias, são esquemas pontilhados, instrumentos, né? Façam com isso o que quiserem. Eu não tenho de estabelecer leis para a utilização que vocês listaram. Então, vocês veem que essa infidelidade que nós reivindicamos aí com a obra de Michel Foucault, ela não é qualquer coisa de... Ela é, mas não é tão violenta, ela não chega a ser uma violência extrema em relação ao autor, mas ela é, de alguma maneira, concebida pelo próprio Foucault. Bom, dito isso, esse livro, a origem dele é a seguinte: em 2004, em 2005, na verdade, eu tive a oportunidade de ir até a França, fazer uma pesquisa bibliográfica para a minha tese de doutorado, e aí eu fui até o Collège de France, onde estão depositados, né, as fitas dos cursos de Michel Foucault, estão lá os arquivos sonoros dos cursos, e eu tive a oportunidade de ouvir, né, esses cursos que ainda estavam inéditos, né, que na época eram 4, agora, bom, os primeiros ainda são inéditos, mas sobretudo no final, os cursos a partir dos anos 70, só tem 2 ainda que estão inéditos, né? Os dois últimos saíram no ano passado, o último saiu no ano passado e o penúltimo saiu em 2008, que é o governo dos outros, e o último se chama A Colégio da Verdade. Bom, então eu estive lá, eu vi esses cursos e fiz uma série de anotações, de transcrições. Algumas aulas eu as transcrevi inteiramente, outras aulas eu transcrevi apenas parcialmente. Quer dizer, trata-se de uma transcrição interessada, né? Obviamente tem uma certa continuidade no curso, né? Enfim, mas o que vocês têm aí é só uma pequeníssima amostra do que pode ser esse curso do governo dos vírus, né? O que eu acho absolutamente oportuno, porque até este curso sair na França, porque ele não foi sequer editado na França ainda, e até esse curso ser traduzido para o português, é possível aí ter um material que possa gerar algum debate, alguma discussão. Bom, então, dito isso, afinal, do que é que trata esse curso? Então, esse curso, para ser curto e grosso, ele aborda a constituição histórica das nossas formas atuais de obediência. É disso que trata esse curso. Então, o Foucault, quando ele foi estudar a história do exercício do governo dos homens, ou seja, quando ele foi estudar as práticas efetivas, né, por meio das quais os homens, historicamente, governaram uns aos outros, Foucault descobriu que existia, basicamente, 3 maneiras principais pelas quais os homens regularam o exercício do governo político. Então, a primeira maneira, ela pertence, segundo Foucault, à Idade Média. Na Idade Média, o exercício do governo ele foi regulado pela Bíblia. Ele foi regulado pelo texto sagrado, né, fazendo com que o governo dos homens, com que o governo político na terra obedecesse também à palavra de Deus. A segunda maneira de regular o governo dos homens pertence ao início da nossa era moderna, né, onde Deus foi substituído pelo príncipe. Então, foi a época das grandes monarquias europeias, onde o governo ele foi regulado pela vontade do monarca. Né? Agora, em seguida, veio a época das grandes revoluções, né, onde as cabeças dos reis começaram a rolar. Então, primeiramente, foi decapitado o rei inglês, em seguida foi decapitado a soberania francesa.